Olá! Tudo bom, gente? Então, né? Hoje eu tô aqui para falar com vocês, conforme eu prometi, essa maratona que é de dança e música. Oi, Surrei! Quanto tempo! Que saudade de você, hein, querido? Que bom você por aqui, fico feliz. Hoje a gente vai falar aí sobre música e dança oriental, né? Essa relação que tem a música com a dança, que é muito importante, tá, gente? Principalmente quem estuda dança. Oi, Jaque, tudo bom? Então, o pessoal aí tá entrando, né? Fico feliz aí com a presença de vocês. Andréia, que saudade, Andréia, que delícia você por aqui, né? Pra gente conversar um pouquinho aí sobre dança e música oriental, tá? Então, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou explicar um pouquinho como que vão ser esses encontros, né? Que começa hoje. Tá? A gente tá começando, eu sempre sou bem pontual, vocês viram, 19 horas, a não ser que aconteça alguma coisa. Lili, que saudade de você, bem-vinda aqui, que delícia, né? Eu sou uma pessoa, costumo ser pontual, tá, gente? Porque eu gosto, assim, de cumprir, arrisco os horários, as pessoas se programam, tá? Então, hoje eu vou estar aqui, né, nesse horário, amanhã também, às 19 e sexta também às 19. Se eu atrasar um pouquinho é porque aconteceu alguma coisinha, mas eu entro. Se eu não entrar é porque aconteceu alguma coisona e eu aviso. Tá bom, gente? Então, enquanto o pessoal aí vai chegando, eu vou falar um pouquinho de mim para vocês, né? Cristina Antoniades, né? Esse é meu nome de verdade, não é nome artístico. Antoniades é um nome grego, de origem grega, tá? E eu gosto muito desse assunto, né, da dança com a música oriental, porque é um assunto assim que tem muito a ver comigo, com a minha história de vida, né? Como eu tô falando para vocês, né, minha mãe é nascida em Atenas, o meu pai é nascido no Cairo, no Egito. Entretanto, né, ele é grego, de origem grega, né? O meu avô, o pai do meu pai, é cipriota, de Chipre, ali, uma ilha que fica quase que no litoral do Líbano, mas é uma ilha grega. E a minha avó era de uma cidade chamada Esmirna, que hoje fica na Turquia. E minha mãe de Atenas mesmo. Aí, né, por conta das guerras, das coisas, eles vieram para o Brasil, se conheceram aqui, casaram aqui. E aí, aqui estou eu. Quando eu era pequena, eles resolveram ir morar na Grécia, morei um pouquinho lá, tá? Por isso falo grego fluente, entendo bastante. E eu tenho uma paixão muito grande por essa cultura, porque a música grega, para quem não sabe, é uma música que é irmãzinha da música árabe, que é o que a gente chama de música oriental. Por isso que a gente gosta muito de usar o termo oriental e não árabe, né? Não que seja errado falar música árabe de forma alguma, tá? Mas é porque quando a gente fala em música oriental, a gente está falando de uma abrangência um pouco maior, né? Porque a gente tem que entender que essa música que a gente chama de música árabe, né? Essa música que a gente usa para fazer a nossa dança, é uma música que tem uma raiz muito lá atrás, né? Uma raiz muito antiga, né? Desde dos primórdios aí da civilização humana, né? E aí engloba lugares, né? Que ainda que não falam, que não são de língua árabe, que não são arabizados, como a Grécia, por exemplo, como a Turquia, como a Armênia, né? O Irã, que se fala o persa. Então a gente vai ter um território onde essa linguagem musical acontece, que expande as fronteiras do mundo árabe, do Oriente Médio, né? É um território maior onde as culturas são interligadas por essa tradição musical, tá? E de dança também, essa linguagem corporal. Eu fiz uma live, né, na segunda-feira,
para falar um pouquinho aí da história da dança, de como se origina a dança do ventre, né? E aí, quem puder, tá lá no meu IGTV, vai lá assistir. E eu falo um pouco dessa questão, né, que é uma linguagem, a dança do ventre, né? Os movimentos que a gente usa é uma linguagem corporal que é comum a um território muito grande, né, que vai além das fronteiras do mundo árabe. Lembrando, né, que a arabização do Oriente Médio também ela acontece depois de Maomé, depois ela é pré-islâmica, né? Então essa música e essa dança existe ali há muito tempo, né? Muito antes do Egito, por exemplo, falar a língua árabe e dos países ali serem arabizados. Então, assim, né, eu gosto de falar isso porque às vezes, né, a gente confunde um pouco e eu acho importante porque isso remete às nossas raízes como ser humano, né? Muitas vezes a gente se questiona, né? Eu vejo muitas pessoas me questionando, às vezes as alunas chegam e falam assim: nossa, Cris, por que essa música mexe tanto comigo? Por que a dança do ventre mexe tanto comigo, né? Eu não sou árabe, eu não sou nada, né? Porque ela remete às nossas raízes mesmo de civilização humana, né? Porque ela é anterior a esse formato que a gente tem hoje de música e de dança. Ela é uma música e uma dança que é mais inerente ao ser humano, que começou logo junto com o ser humano, né? Que eu falo, sempre gosto de falar, né? Que o ser humano cantou e dançou, né? Ele tocou música, cantou não, mas tocou música e dançou antes de falar, né? Então ele batucou e dançou antes de falar, né? A linguagem da música e da dança é algo muito, muito inerente a gente como seres humanos, né? E aí, por que, né, que a gente que estuda dança do ventre, para quem estuda dança, por que é importante estudar isso, né? Por que é importante a gente estudar a música oriental, né? Porque a dança e a música oriental, a gente não tem separação, tá, gente? Na filosofia oriental, a gente fala que dança e música é uma coisa só. E por que é uma coisa só? Porque realmente essa música que da gente, é uma música que vem de dentro. E por que essa música vem de dentro? Porque a gente pertence a essa existência, né? A gente pertence a esse cosmos. É uma música e uma dança que é conectada com todo o universo, o micro e o macrocosmos. Ah, Cris, mas você tá falando uma bobageira agora. Não, eu não tô, tá, gente? Porque isso faz parte, inclusive, da harmonia das esferas, que é dos conceitos pitagóricos, né? Pitágoras foi uma das pessoas, né? Foi um sábio que ele foi lá e inventou o monocorde, inventou as notinhas musicais, porque ele percebeu que aquilo a gente ouvia e se identificava com aquele som, né? Então ele foi fazendo aquilo porque ele foi ouvindo, na verdade, um ferreiro, né? Tem uma história que ele ouviu um ferreiro batendo lá no ferro, e aí ele começou a perceber que tinha hora que o ferreiro ia lá e batia e que era legal, e que tinha hora que não era, né? E aí ele fez essa experiência do monocorde, né? De pegar uma corda, e aí ele foi vendo quais eram as notas que eram harmônicas, né? Quais eram as notas que a gente ouvia e se sentia bem ouvindo, tá? E aí ele criou uma teoria, né? Porque vocês sabem que os filósofos antigamente, né, eles eram tudo. Eles eram astrônomos, matemáticos, médicos, artistas, né? Era uma outra forma de entender a sabedoria do universo. E aí, assim, ele entendeu que essas notas que pra gente era gostoso de ouvir e que acalentava, que estavam presentes na natureza. E aí surge a teoria, né, a teoria da harmonia das esferas, onde todos os corpos celestes, tá, os planetas, enfim, todos os astros, na sua movimentação, eles produzem som, tá? Então,
Quando a gente vai imaginar isso, a gente imagina que é o universo. O universo é um grande baile, né? É uma grande dança, né? Onde a própria dança dos planetas gera música, tá? O planeta Terra, né? E isso não sou eu que tô falando, eu peguei de um livro de física e astronomia, porque eu gosto de ler sobre isso, já falei para vocês que eu sou um pouquinho nerd, né? Tem um livro que se chama... eu não me lembro agora do nome, depois eu coloco aí na descrição, mas é um livrinho desses assim, tipo de escola, tá? E que ele fala que o planeta Terra, quando gira, ele produz a nota Dó. Olha que coincidência, a nota Dó é a primeira, né, das notas. Então, assim, no seu movimento, ele produz o som. Na sua dança, produz o som. Por isso, dança e música é uma coisa só, não é separado, tá? E isso foi assim até muito pouco tempo atrás. Só se separou música de dança mais ou menos com o cristianismo mesmo, tá? Quando eles começam a colocar isso é poesia, isso é música, isso é dança, isso é aquilo, né? Antes era tudo uma coisa só, né? Não tinha essa separação, porque no universo não tem essa separação. E é por isso que a gente, quando vai estudar dança, quando vai estudar dança do ventre, é lindo, né, Camila? Eu também fico emocionada, assim, quando eu começo a falar disso, quando eu começo a estudar isso, porque aí a gente se sente parte do todo. E é isso que eu falo, que é por isso que a dança e a música árabe, música oriental, né, envolve tanto a gente, porque a gente se sente parte, a gente se sente pertencendo a esse universo, né? É muito interessante mesmo, né, Marli? E a gente fica feliz, né? Fica emocionado de saber. E é por isso que quando a gente vai dançar a dança oriental, a gente precisa entender os conceitos da música oriental, né? Porque tá junto, não é separado, são coisas juntas. E aí que acontece, né, como eu falei, né, na live lá da segunda-feira, mas a gente não tem registros de saber a origem da dança, a gente não tem, né, registros históricos de saber como era essa dança na raiz, na essência, né? Mas e aí, como que a gente faz? A gente estuda a música, porque a música tem, tá? A música tem todos os tratados, a música tem tudo isso documentado, a música tem os registros, e aí o que vale para a música oriental, gente, vai valer para dança, né? Compreendem? Por isso que é tão importante quando a gente estuda a dança oriental, a gente estudar a música oriental, porque não tem separação e a música oriental tem todos esses registros que a gente tem tanta carência na dança oriental, tá? E aí, assim, né, o que é a música, né? Vamos falar um pouquinho, assim, do que é a música, né? Como eu falei para vocês, a música não é um barulho desorganizado, né? Pitágoras constatou isso. Sim, a Márcia Adib tem um livro maravilhoso, né, gente? O livro da Márcia é muito, muito bom, tá? É um livro que eu tenho na minha cabeceira, é um livro bem técnico, bem denso, mas que é muito rico em detalhes, e eu super indico o livro da Márcia Adib. Depois vou até marcar ela aqui, né? Que ela é super parceira minha, dá aula na minha escola, no curso de especialização em dança oriental, e eu super admiro o trabalho da Márcia. Recomendo, tá, gente? Recomendo. Isso, Música Árabe, Expressão e Sutileza. Um livro maravilhoso, com muita coisa histórica, com muita documentação, com muita referência. Tem que ter. Tá, e ela lançou agora, de novo, porque tinha acabado. Tava só em PDF, em e-book, agora ela lançou impresso de novo. Então, quem não tem, vai lá comprar o livrinho dela, porque vale a pena, tá, gente? Enfim, como a gente viu lá. E aí o Pitágoras foi lá e viu que música não era um barulho qualquer, né? Que tinha alguns barulhos que eram agradáveis, tá? Então, o que diferencia, né? Quais são as propriedades do som? Quais são as propriedades da música para a gente poder começar a entrar nesse universo da música e dançar, né? E se sentir à vontade para dançar, né? As propriedades do som, e isso para todas as músicas, eu vou começar
ou pelo geral, para depois entrar na questão da música oriental especificamente, que aí vão ter características que a gente vai absorver para a nossa dança, tá? Nós temos algumas propriedades, né? Então a música, o som, ele tem uma duração, né? O quanto dura aquele som. O som tem uma intensidade, né? O que é intensidade? Se ele é forte ou se é fraco. O som, ele vai ter uma altura, né? Se ele é grave ou se ele é agudo. E vai ter uma coisa muito importante, que é o timbre, né? E o timbre é a qualidade desse som, que é o que faz a gente diferenciar a voz humana, do som do violino, do som da nai, né, da flauta, enfim, né, do som de um piano, sabe? A gente ouve, diferencia aquele som e sabe diferenciar o instrumento pelo timbre, tá bom? E as músicas, o que é a música? É uma organização dessas propriedades, tá? E essas propriedades podem ser organizadas de formas super rígidas, que aí são as melodias e as composições, né? Ou então de formas improvisadas, totalmente improvisadas, tá? Isso vale, gente, para toda a música, tá? Mas e a música oriental, né? Qual é a diferença da música oriental? A diferença é que a música oriental ela vai ter características muito, muito peculiares, vai ter características muito próprias que vão manter, né, que vão resgatar essa ancestralidade, essa música ancestral, essa música que não é tão técnica como a música ocidental, que não é tão reta, que não é tão meticulosa, mas que é rica em outras coisas que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então a música oriental, o que ela tem assim de tão diferente que faz a gente se encantar por ela, né? Além dessa conexão com o cosmos, da conexão com a nossa ancestralidade e quais são as características aí, né? Primeiro, ela é uma música que é em uníssono, que aí é também uma característica do cosmos, né? Do universo. Quando eu falo cosmos, gente, eu tô falando do macro, né? Das esferas, e tô falando do microcosmos, né? A gente tem a proporção áurea, né? Que rege a música oriental e rege a dança oriental. A proporção áurea é uma proporção que também é de um conceito pitagórico, onde tudo no universo, tudo, gente, tudo, qualquer coisa do universo vai ser regida por uma proporção, é uma fórmula matemática, tá? E as notas musicais e a música e a dança se comportam desse jeito, que são coisas que a gente olha e se sente bem, que se sente acolhido, são coisas que são regidas por essa proporção, né? Por isso que bagunça incomoda, porque bagunça não tem essa proporção. Mas aí você olha, por exemplo, uma flor, ela tem. Uma árvore, ela tem. Tá? Que são conceitos que estão muito inseridos no hermetismo. O hermetismo é um conceito antigo, uma filosofia egípcia antiga, tá? Que é do Hermes Trismegisto, né? Que mais de 2000 anos antes de Cristo, que fala de tudo isso que eu tô falando para vocês de uma forma muito, muito, muito aprofundada, tá? Que vale muito a pena também estudar. E aí que eu tava falando, que agora eu já fui lá pro Hermes e me perdi, né? Tava falando da questão do uníssono, né? Dessas características da música oriental que estão conectadas com o micro e com o macrocosmo. Aí eu falei da proporção áurea, né? Porque aí eu começo a viajar, né, gente? A falar um monte de coisa. E aí eu saio um pouco do roteiro, eu tenho que voltar. E tô de olho aqui na hora também, né? Pra não ir muito além, né? A gente tem um princípio na música oriental que é o uníssono, né? Que é essa conexão. Que tudo tá junto, como eu falei, dança, música. E na própria música, né? Tudo tá junto, tá, gente? Então, na música oriental, uma das diferenças é que ela é uma música melódica. Ela é uma música onde ritmo, melodia, voz caminham junto. Elas
a frase se comporta junto. Sabe aquela perguntinha que vocês sempre fazem na aula? Mas eu sigo o ritmo, eu sigo a melodia. Aí sabe o que eu respondo para as minhas alunas? Você que escolhe. Sabe por que você que escolhe? Porque não tem como separar. Tá junto, tá? O ritmo e a melodia tá juntinho, tá bom? Então, quando vocês vão ouvirem agora, comecem a ouvir as composições, né, as frases musicais, vocês vão ver que tá juntinho, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo lá da música Ziza, né? Tá juntinho, né? Não tem como separar. Se você tira a melodia do ritmo, você desconectou. Não tem como. Tá bom? Então, quando a gente tem a frase melódica, ela tá em uníssono. E aí, quando a gente dança essa frase melódica, o que a gente faz? Tem que estar em uníssono também, né? Se a gente dançar, né, só pegando um floreio aqui, um floreio ali, ignorando o ritmo, você tá dançando, você não tá dançando de forma oriental, né? Que é o que eu vejo acontecer. Que é o que eu vejo muito acontecer. A pessoa fica tão ali focada num detalhe da melodia, que aí ela se perde do uníssono, se perde do todo, entendeu? E aí fica que nem a ocidentalização, né? Fica por estratos, né? Não é mais o filósofo que é médico, a laudista, que é astrônomo, que é, enfim, que é matemático. Não, agora ela é a filosofia, a matemática. Entendeu? Percebem a diferença, né? Que música, dança, filosofia oriental, tá tudo junto, né? Não tá separado, tá? Aí a gente vai ter uma outra característica da música oriental que também é muito importante para a nossa dança, que é a circularidade, a repetição, né? Aquele ciclo. Então vocês vão perceber que, né, as frases melódicas elas se repetem, né? Ela acontece de um jeito, ela volta, ela acontece de um jeito, ela volta. Que aí são ciclos, né? Os ciclos da natureza, né? Que vão acontecendo. Eu sempre gosto de falar, né? A circularidade é o ciclo que se repete, mas nunca repete igual, né? A primavera do ano passado não é igual à primavera deste ano. A lua cheia do mês passado não é igual à lua cheia deste mês. O seu ciclo feminino do mês passado não foi igual ao deste mês. Se repetiu, mas diferente. O ano se repete, mas de forma diferente. E é o que acontece na música oriental, né? A música ela vai primeiro com o alaúde em foco, depois ela volta com a nai, mas a frase melódica vai sempre se repetindo. E a gente também vai repetindo aquele processo. Quando a música repete uma intenção, você repete essa intenção junto, não faz diferente, né? Porque senão você tá desconectando de novo com a música. E aí não é dança oriental, tá, gente? Na música, a dança oriental, ela é junto com a música, não tem separação, tá, gente? Quando a gente separa e começa a querer dançar independente da música, deixou de ser oriental. Pode até ser bonito, pode até ser legal, é uma outra criação. Não chame isso de dança oriental, porque não é, tá? Não tô desqualificando, veja. Tá? Não tô desqualificando. Eu só tô dizendo que aí, assim, não dá para chamar de dança oriental quando a bailarina, por exemplo, começa a querer fazer milhões de movimentos por segundo sem tá percebendo que a música tá repetindo a frase. Entendeu? Sem tá percebendo que a música não mudou. Por que eu vou mudar se a música não mudou? Entendeu? Eu não posso mudar a minha intenção enquanto a música não muda a intenção. Senão eu tô desconectando da música e aí eu não tô fazendo uma dança oriental, tá? Outra característica da música oriental, e essa é uma das mais importantes e a das mais marcantes, a que tem uma das mais importantes, são as escalas, que é aí que a música oriental se diferencia bruscamente da música ocidental, né? As escalas, os macãs, que a gente chama de macãs. A música oriental ela tem muito mais escalas do que a música ocidental. A música ocidental ela tem praticamente, né, o modo maior e o modo menor.
A música oriental não. E isso se dá devido aos instrumentos musicais da música oriental serem mais livres, né? Eles possuírem outras notas que não somente aquelas notinhas da música ocidental, tá? Eles possuem um quarto de tom, um oitavo de tom, e isso vai possibilitar sonoridades que não existem na música ocidental. E aí o que acontece? Essas escalas, elas estão intimamente conectadas com os nossos sentimentos, né? Marli acha que a música oriental rica, aprendi a ouvir os detalhes, os instrumentos, melodias, ritmos, o humor. Sim, né? A música oriental, ela é de uma riqueza, né? É o que eu falo, ela não é que nem a música ocidental clássica, né? Uma orquestra que tem aquele monte de instrumento, com aquele padrão técnico que não sei o quê, mas ela tem uma riqueza profunda, né? É um outro tipo de riqueza, que é a que mexe com os nossos sentimentos. E as escalas orientais, tá, gente? As escalas da música oriental, ela tem isso, que a gente chama até de musicoterapia, né? Que é o que eu tô falando, né? Naquela época, né? O Pitágoras não era só um matemático, ele era um astrônomo, ele era músico e ele era um médico, porque ele com a música tratava as pessoas, tem relato disso. Tá? Então perceba a complexidade que tem essa música e a riqueza, né? Como ela é rica, tá? E as escalas orientais, elas são feitas só na música oriental por instrumento oriental. Por quê? Porque o músico ocidental não tem capacidade? Não é isso. É porque os instrumentos ocidentais não têm as notas. Tá? Só os instrumentos orientais que têm as notas. Tá? Para fazer esses sons, para fazer essas melodias, para fazer esses macãs, essas escalas. E aí a gente vai ter, dentro dessas melodias, ornamentos, né? A música é ornamentada, ela tem todo um ornamento, né, que vai ser casado com aquela proporção áurea, com aquela simetria, com aquela que vai enriquecer. Vocês já repararam num tapete oriental, por exemplo, né? Num bordado, como é rico, naqueles arabescos, tá? O ornamento, ele tá tanto nas frases musicais, como no ritmo, como na dança, como na arquitetura, como nos trajes, né? Como em todo lugar, né? Faz parte da cultura. Tá? É uma coisa que faz parte da cultura, esses ornamentos. E o que são esses ornamentos? É o embelezamento, né? O universo é belo, a flor é ornamentada, né? A árvore é ornamentada, nós somos juntos, nós não somos linhas retas, né? Esses predinhos retos, né? A letra, exato, né? É uma coisa que faz parte mesmo, né? Do universo oriental. E a dança é cheia, né? É cheia dos ornamentos, cheia dos oitos, né? O oito, ó. O que é o oito? É o ornamento com a circularidade. Percebe? Tá? Então, tá tudo interligado. Uma coisa puxa a outra, né? E aí a gente vai ter uma característica muito própria também da música oriental, que é um estilo de improviso que só tem na música oriental, que é a taksim. Por isso que as alunas, logo no início, acham difícil fazer, por exemplo, um improviso, devido à complexidade. Sim, e aí eu vou além, tá? Não só essa questão todos esses detalhes da riqueza da música oriental, como também da questão dos ritmos, tá, gente? A base da música oriental, né? A base da nossa música são os ritmos, é a primeira camada. Tá? E aí, se a gente não tem o conhecimento, né, dos ritmos, a gente não consegue improvisar, tá, gente? Vocês viram, quem assistiu a live, a última que eu fiz com o Sami, percebeu que assim, é só eu e ele tá no alaúde e eu tô na dança, mas, né, eu danço ritmada. Por quê? Porque de eu ouvir a melodia, eu sei qual o ritmo que tá lá. E aí eu consigo, inclusive, o quê? Tocar os snoods, que foi o que eu fiz, tá? Então, vou aproveitar aqui para dar o recadinho do meu curso dos ritmos essenciais, tá, gente? Tá? Tô formando a nova turma esta semana, as inscrições vão só até o dia 7 de junho, né? Que é domingo.
tá? Essa turma fecha dia 7, já tô com bastante vaga preenchida, mas ainda tem vaga, tá? E é assim, para vocês que querem se aprofundar nessa questão da música oriental, é a base, tá? É entender o ritmo, né? E é um curso, gente, que é voltado para professora, para iniciante, para intermediário. Por quê? Se você é professora, você vai aprender a minha metodologia de ensinar ritmo e vai perceber como você vai facilitar a vida da aluna desta forma e vai entender melhor. E se você é aluno, né, você vai conseguir improvisar, você vai conseguir perceber a base do improviso. O valor, tudo tá na minha bio, vocês tem o link lá na bio, direto para a página de venda do curso lá do Hotmart, ali tá explicadinho todas as questões do ritmo, se tiver algum do curso, se tiver alguma dúvida, pode me escrever, ali tem valor, ali tá tudo explicadinho, mas se tiver dúvida também só me manda um direct, sem problema. Obrigada, Leda. A Leda fez a primeira turma, né? Aprendeu bastante, conseguiu até improvisar. Então, pois é, o que eu tô falando, a questão do improviso, né? Pra gente poder improvisar, gente, sem saber a sua base rítmica, não tem como. Né? Fica bem difícil. Então vamos voltar lá na Taksim, né? Nós falamos do uníssono, falamos da circularidade, falamos dos macãs, né? Falamos dos ornamentos e agora a gente tá falando de um estilo de improviso próprio da música oriental, que é a Taksim, tá? A Taksim, por que ela só existe na música oriental? Porque ela é um jeito de improvisar que tem um certo jeito. É que nem a gente fala, que nem tem o jazz, o blues, entendeu? Que são também improvisos que tem um tempero próprio. A Taksim é a mesma coisa. E cada parte ali do Oriente Médio vai ter um jeitinho de tocar Taksim também. Então, para quem está acostumado, inclusive, ouve uma Taksim e fala, essa é uma Taksim egípcia, uma Taksim ballad. Ou então ouve e fala assim, essa é uma Taksim turca. Ou uma Taksim libanesa, uma Taksim grega, tá? Quando a gente vai acostumando o ouvidinho. E a Taksim, ela vai mexer muito com essa questão dos macãs, das escalas, né? Ela é totalmente baseada nas escalas. E aí a gente vai ter tipos de Taksim que a gente vai falar amanhã, tá? Amanhã eu vou entrar mais nesse assunto da Taksim, dos instrumentos, né? Porque senão não vai dar tempo hoje. Por isso que eu tô fazendo 3 encontros, tá, gente? Que é pra gente poder falar bastante aí de cada aspecto, tá bom? Além da Taksim, né, a palavra Taksim significa entrecortado. Então, né, ela é um jeitinho aí de fazer Taksim que pode ter base rítmica ou não. Então, né, tem a Taksim com base rítmica, que aí o ritmo também vai ser super importante. E aí a gente vai ter o quê? Riqueza rítmica, tá? Na música oriental a gente tem muito ritmo, né? Alguns autores dizem que são mais de 100 padrões rítmicos, tá? Na dança a gente usa bastantão aí, uns 10 que a gente usa assim muito, né? Maksum, Masmud Sahir, Said, Shifteteli, Warda Shifteteli, Masmud Bir, que mais? Que não falei ainda. Fox, Falahi, Maksum Saria, Ayub, Malfuf, Laf, né? Ó, aqui eu já falei o quê? 11, 12, tá? São que a gente usa. No curso eu abordo 14, assim, bem legal, tá? E aí a gente, além desses, ainda tem vários outros, né? Rumba Masri, Samba Masri, Raja, enfim, são muitos ritmos. Eu devo conhecer aí, somando entre ritmos árabes e gregos, uns 30, talvez, né? Mas são muitos. São os mesmos ritmos, tá? É um ou outro que é mais específico, mas os ritmos, como eu falei, a música oriental, né? Ela é muito ampla e ela vai abranger uma região muito grande, tá? E os ritmos têm uma riqueza muito grande. Por isso que também a gente vai ter essa riqueza. E no ritmo a gente vai ter, né, a base do ritmo e vai ter também os ornamentos, né? Que é o que confunde o ouvido aí de quem
de quem começa a estudar, tá? E aí, assim, o que acontece? Nós temos os instrumentos da música oriental, né? Então, a gente tem que também aprender a ouvir, né? Como disse alguém aí, né, antes, a gente precisa aprender a ouvir o timbre, né? Que é aquela característica lá do começo que eu falei para vocês, o timbre de cada instrumento, né? Então, por exemplo, os instrumentos orientais, eles são diferentes dos ocidentais, como eu falei para vocês, porque eles têm notas diferentes. Então, não adianta ir lá para aquele seu amigo que toca violão, falar, ai, tira a música X para mim no violão. Não vai rolar. Ele não vai conseguir. Se conseguir, vai ficar reto, vai ficar durinho, tá? Porque não tem essas notas que os instrumentos orientais têm, tá? E os instrumentos orientais, assim, os que a gente precisa se aprender de primeira, que são aqueles, assim, que eu falo que são os que fazem parte de uma orquestra oriental, né? É o alaúde, que é o principal deles, tá, gente? O alaúde é aquele de madeira, que é o que meu marido toca. Convido vocês a assistirem as lives que a gente está fazendo, né? Tem já bastante live lá no meu canal do YouTube. Ele explica do alaúde, ele toca o alaúde, canta, eu danço, gente. É um bate-papo muito rico, muito legal, tá? Então, o alaúde é um instrumento assim que a gente fala que é o regente da orquestra, tá? Aí a gente tem também a palavra alaúde, ud significa madeira, tá bom? E aí ele tem 5 cordas, que são os elementos, né, da natureza. A última live a gente explicou isso, né, que representa a água, a terra, o fogo e o ar, e a quinta corda, que foi Ziriape, que colocou, né, que é a corda da alma, né, que é o nome do CD, do álbum do Sami. Quem quiser também o álbum do Sami, entra em contato comigo, que aí eu mando para vocês o e-mail dele, o site dele, vocês podem entrar www.samibordocan.com.br. Ele está disponibilizando o álbum, o CD, né, a corda da alma, para quem quiser. Disponibilizando, vendendo, né? Afinal de contas, a gente também não dá para fazer tudo de graça, né, gente? A gente precisa pagar a conta. Mas é um álbum lindo, né? Inclusive tem a versão Lama Badayatatana mais linda do planeta, né? Um CD muito lindo e que vale muito a pena, tá? Eu uso bastante em aula e ouço muito, são músicas muito lindas. Além do alaúde, a gente tem o kanun, né, que eu trouxe até o Cláudio aqui numa live na semana, acho que retrasada. Trouxe o Cláudio aqui, tá lá no meu IGTV, quem não viu pode ver, que é aquela cítara de 72 cordas, né? A palavra kanun significa aquilo que é correto, vem do grego a palavra kanun, né? Kanoni, né? Canonico quer dizer que é o correto, porque é o instrumento que dá o tom, né, que dá a nota para os outros, para a orquestra, tá? E é um instrumento lindíssimo, lindíssimo. Diz aí a teoria, né, que ele foi um instrumento que ele foi construído para reproduzir o som das esferas celestes, né? E que foi construído por mulheres que elas queriam ouvir o som das estrelas, né? Então é bem é bem bonita a história do kanun. Vai lá nessa live que tá aí no meu IGTV pra vocês ouvirem o Cláudio tocando, lindo, Cláudio Cairuz, que faz parte da orquestra do Sami, que eu já dancei com ele várias vezes, é muito legal o trabalho dele, e ele também toca o kanun como ninguém, tá? Então, o alaúde, madeira, significa o nosso lar, a nossa terra, o kanun, as estrelas. Aí a gente tem a nai, né? A nai é a flauta de bambu. Diz que é um dos instrumentos mais antigos que tem, né, na nossa existência, né? E eu fui ver, gente, eu vi como é que fala? Um artigo de pré-história e que eles encontraram junto com um homem de Neandertal um osso furadinho que parecia uma flauta. Olha que coisa mais antiga, gente, né? Então a flauta, a lenda, né, diz que foi a Bíblia, né, que foi a única coisa que o Adão conseguiu arrancar do paraíso e trouxe pra gente. Então, né, e foi por um sopro que Deus criou o homem. Então, a Nai é o sopro da vida, né? O sopro da alma. Ela significa o respirar, é o ar,
né? É o ar da orquestra. E aí a gente tem a palavra nai, eu acho que é persa, se eu não me engano, tá? Depois eu posso até verificar para vocês. A kamandja também é uma palavra persa, kamandja, que é o percussor do violino, né? Que pode ser chamado de rabeb ou viel, que é um coquinho, né? Com uma crista de cavalo, né? E que toca, que é aquele faz... E ele é o percussor do violino ocidental, né? Então, gente, o violino oriental, né, que foi trazido, foi um instrumento que veio dessa kamandja, né, se transformou no violino ocidental e depois voltou para o Oriente com afinação oriental. Lembra que eu falei que as notas são diferentes, tá? O violino oriental é diferente do ocidental, é outra afinação, mas também faz parte desses instrumentos de base da música oriental. E aí a gente vai ter uma gama enorme aí de instrumentos de percussão, além da voz, né? Além da voz, que também pode fazer várias formas de improvisos e de ornamentos. Aí a gente vai ter as formas improvisadas de voz, né? Aquele leiele, amané, como a gente fala no grego, amané, o amanamana, amanamana, né? Que o músico vai, ialeile, né? São as várias formas aí. E tudo isso a gente vai identificando, né, na música na hora de dançar, tá? E vai absorvendo essas sonoridades para colocar dentro do corpo. Porque o corpo da bailarina é o quê? É mais um instrumento nessa orquestra, certo? Né? Amanhã a gente vai, na live de amanhã, eu vou falar um pouquinho mais de cada instrumento, e vou falar o que ele representa, como a gente identifica ele, como que a gente interpreta esses instrumentos na dança, né? Existem muitas regrinhas aí, então eu quero desmistificar um pouco essas regrinhas, tá? Mas hoje o que eu queria falar para vocês é que a gente precisa, né, nesse primeiro momento, então ouvir uma música, identificar o alaúde, que tem aquele som, né, mais aveludado, mais blom, 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 mais grave. O canum, que é também um instrumento de corda, né, que é mais agudinho, plim, 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 plim. A nai, né, que tem aquele sopro. Aí o violino, que é um som mais orgânico, né, mais entranhoso. E a voz, né, e a voz que ornamenta, que também faz essas notinhas de um quarto de tom. Por isso que é aquele canto, né, que vai, como é que fala, vai ornamentando, né? O canto oriental é muito diferente do canto ocidental. E o derbaque, sim, aí a gente tem essa gama, né? Que a gente vai falar amanhã, né? Vai falar nas próximas aí dos instrumentos de percussão, que aí a gente tem uma gama enorme de instrumentos aí de percussão, tá? Ai, Mara, vem sim fazer o curso, vem fazer o curso Ritmos Essenciais, tá lá na minha bio, gente. Tenho certeza que você vai amar, tá? Porque é um curso que, assim, eu falo tanto da parte teórica dos ritmos, eu demonstro os ritmos, faço vocês entenderem eles, dou exercícios práticos, tá? Sequência coreográfica, com melodia, e tem apostila, tem música, tudo para vocês entenderem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o ritmo é realmente a base de tudo. Gente, o conteúdo que eu queria falar hoje para vocês era esse. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de falar mais alguma coisa. A gente ainda tem, já foram 44 minutos, então a gente tem aí uns 10 minutinhos aí para, como é que fala? Para bater um papinho, para trocar, né? Para eu poder esclarecer algumas questões que vocês tenham, que vocês queiram perguntar. Silvana, entrando agora, mas não tem problema, tá, gente? Eu vou deixar gravado aí no IGTV para quem chegou agora, para ver o conteúdo que já foi, né? E poder assistir ela inteira, porque realmente é um material que eu acho que é importante, né? É uma das coisas que eu fico muito assim chateada hoje em dia com essa massificação cultural, com essa estilização da dança, né? É o que? É a gente vê a dança cada vez mais se desconectando dessa essência, né? E aí, como eu falei lá no começo da live, né?
Ah, não tem registro, a gente não sabe isso, aquilo, porque não tem. Tem sim, tem o registro da música, gente. Tudo isso que eu falei para vocês tá documentado, tá? Tudo isso tá em tratados de música, né? Quando a gente teve as bibliotecas antigas, né? O que acontece, né? Na história? A gente tem, como eu falei para vocês, começa lá em Pitágoras, até anterior isso, né? Que começou a escrever. Pitágoras se embebeu muito nas culturas anteriores para poder escrever os tratados e as teorias musicais, inclusive a teoria, né, das esferas, como eu falei para vocês, tá? Ele se embebeu muito naquela tradição anterior, né, nas civilizações anteriores. Tudo isso foi escrito pelos filósofos da antiguidade. E aí o que aconteceu? Muitas coisas se perderam, só que muitas coisas foram resgatadas nos califados, quando houve a ascensão do Império Islâmico, quando houve um Império Islâmico muito culto, tá, na história, que isso não se fala, né, muito, e que eles acabaram o que? Resgatando, eles traduziram, tá? Os filósofos da era islâmica, eles traduziram todos esses livros, todos esses textos gregos. A gente só tem acesso aos textos gregos antigos, dessas sabedorias de Platão, de Pitágoras, né? Por conta, tá? Dessa ascensão islâmica de um império altamente culto, que traduziu esses textos e que tem todos esses tratados de música, e que esses conceitos musicais são os conceitos da dança, porque como a gente já viu, não tem separação, né? O que vale para música vale para dança, tá? Não podemos deixar morrer. É uma riqueza grande, né, gente? Então, né, essa dança que é conectada com tudo isso, gente, que é isso que faz a gente se sentir bem quando dança, né? É isso que faz a gente se sentir bem quando ouve uma música árabe. Aí você vai lá, coloca uma música lá do teclado e dança uma dança totalmente desconectada com o ritmo, com a música, fazendo malabarismo, tá perdendo totalmente, né, essa essência, né? O mundo falava árabe, sim, é verdade, né? É verdade. Eu quero esse livro, eu quero esse livro agora. Esse eu não conhecia. Eu vou atrás, gente. Eu adoro ler, né? E eu acho que a gente precisa realmente assim buscar essas essências. Ah, é ruim o livro, né? Depois eu vou dar uma pesquisada que eu fiquei curiosa. Mas enfim, a gente precisa, né, entrar, né, nesses detalhes históricos para a gente poder entender também, né? Essa massificação cultural que a gente vive hoje é por conta de uma ocidentalização, né? Por conta de uma simplificação, de uma música para comercializar, né? Então, o que acontece? Para que eu vou fazer macam? Para que eu vou me preocupar com escala? Para que eu vou me preocupar com ornamento? Para que eu vou ficar fazendo circular, ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa? A música tem que ter só 2, 3 minutos. Tem que vender, é fast food, né? Aí a dança também, né? Tem que ter só 2, 3 minutos. Entenderam? Percebe como vai desconectando com essa coisa da essência, da raiz, né? Do uníssono, da circularidade, desses elementos todos que eu fui falando para vocês, né? Então, a gente resgatar essa essência, gente, é uma coisa necessária. E necessário pra gente como ser humano, sabe? Porque senão a gente vai começar a ficar nesse mundo muito reto, né? Muito toma lá da cá. E a dança oriental não é assim. Não é. A essência da dança oriental não é o impacto, não é a purpurina. A essência da dança oriental e da música é o transe, é a conexão. É você se conectar consigo mesmo e através dessa conexão com tudo isso que eu falei hoje, ó, já falei 50 minutos aqui para vocês, essa conexão inteira aí entre eu comigo mesmo, o micro e o macrocosmos, né? Eu vou conseguir o quê? Transcender. E quando eu transcendo, eu levo o outro comigo para outro plano, né? Eu atinjo outros níveis de consciência, de alma, de felicidade. Tá bom, gente?
Eu não gosto que cai. Ah, você identificou, que bom. Eu não gosto eu fico desesperada. Quando começa assim, eu começo a ficar desesperada, porque eu acho horrível esse negócio que cai e a gente tá falando no meio, tá? Então eu quero finalizar aqui, então, agradecendo a presença aí de todos, né? Depois de 10 anos das aulas com Sami, há umas 3 semanas tirei o derbaque do armário. Ai, que delícia, André! Que delícia. Eu fazia aula junto com ela, tá, gente? A gente fazia aula de derbaque, eu fiz bastante tempo, né? Cris, eu conheci a música árabe há alguns anos, quando era babá de uma criança árabe que só dormiu. Ai, que delícia, que gostoso, né? Vocês sabem que Mozart também tinha uma babá árabe e que inspirou ele em algumas músicas, tá? Legal, né? A criança é muito sensível, né? Então, gente, muito, muito obrigada. Amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente vai falar sobre esses instrumentos, a representação deles, sobre a percussão, os instrumentos de percussão, a riqueza rítmica, né? Adentrar aqui em alguns detalhes e já vão bolando as perguntas, né? Deixa nos comentários depois do vídeo as perguntinhas que vocês têm, porque aí eu já também trago essas perguntas, as impressões, né, que vocês têm também dessa dança moderna, o que vocês acham, né, como que vocês se sentem quando vocês assistem uma música, uma dança mais moderna, e quando vocês ouvem essa música mais raiz. Ai, Nájua Zaidan, gente, a Nájua Zaidan tá dando um monte de aula, linda, o próximo curso acho que é de ballad, né, Nájua? Eu recomendo também que vocês façam, né? Que ela tá fazendo umas aulas bem legal e é uma bailarina raiz, não é bailarina Nutella não, tá, gente? Eu recomendo. Calliope, o bebê só ouve música árabe, ai que delícia, e reggae, é gostoso, bem zen, tá? Então, gente, encontro vocês aqui amanhã de novo, tá? Nesse mesmo horário, às 7 horas. E aí a gente vai falar um pouco mais aí de música. E quem quiser, né, estudar comigo, não deixa de acessar a minha bio, tem o link lá pro Hotmart para vocês acessarem o curso Ritmos Essenciais, que tá muito, muito, muito especial, tá, gente? E a turma termina, as inscrições terminam dia 7, domingo, e eu não tenho previsão para um início de nova turma, tá? Porque essa turma vai durar 6 meses, e aí eu não sei se eu vou montar aí uma outra turma desse curso depois, tá bom, gente? Então, gente, muito, 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 muito obrigada. Até amanhã. Amanhã eu volto aqui com vocês. Vamos conversar mais sobre música, sobre dança, pra gente deixar essa nossa dança com qualidade, né? Levar lá pra cima. Vamos puxar pra cima e não pra baixo, tá bom? Obrigada, pessoas. Até amanhã. Beijo!